Esse vídeo é para aquelas pessoas que carregam um bicho-papão interno e são ameaçadas por eles, paralisam, porque não conseguem entender e reconhecer seus medos. É um vídeo, então, que na forma de uma brincadeira, eu quero trazer um assunto muito sério para vocês pensarem. Como fazer o enfrentamento desse bicho-papão que vem com as garras e quer te devorar? O movimento pode ser simples. Vamos pensar e conhecer e ouvir para ver possíveis mudanças? Olá, tudo bem? Estamos nos aproximando do Halloween. Aí aquela época que se fala de bruxas, de fantasmas. E eu pensei, o que eu posso trazer? Pensei em alguma coisa que pudesse abordar o medo. E aí eu fui atrás de quem? Bicho-papão. As pessoas com mais de 40 já ouviram histórias do bicho-papão. Talvez tenham sido assustadas por ela. Essa é uma história, né? É uma ficção, é uma lenda, faz parte de figura de folclore, e que não surgiu num lugar específico, não. Ela foi surgindo em várias regiões, em várias culturas, por isso a história dela às vezes tem alterações na forma de contar, a aparência do bicho-papão também modifica conforme o lugar. Tem lugar que ele pode ser um monstro muito peludo com olhos vermelhos, às vezes ele pode ter na barriga dele dentes que saem para poder devorar a criancinha, às vezes ele é só um vulto que passa, às vezes pode ser até um doente, né? Então cada lugar criou a sua imagem do bicho-papão. Aqui no Brasil a gente tem até, se fala até de imagens parecidas também, do homem do saco, da cuca vai pegar, né? Então são todas questões que são histórias infantis e que tinha uma ideia educativa, entre aspas, e de controle da criança. Sabe até que tinha uma musiquinha, né, que se falava, se cantava do bicho-papão, né? Bicho-papão, saia do telhado, né? Deixa a criancinha, nenenzinho, dormir descansado. Né? Então veja, né? E os pais cantavam isso, assim conta a lenda, né, lá de trás, que eles punham medo nas crianças para elas ficarem obedientes, e aí as crianças pediam desculpa e eles cantavam para dizer, vai bicho-papão embora, agora tá tudo bem, deixa o meu nenê dormir sossegada, a minha criança dormir sossegada, e aí o bicho-papão ia embora e essa criança tava para ficar tranquila no seu sono. Então essa é uma questão aqui que, né, mexeu com a história de muita gente, de muitas crianças. Né? Aonde que ele aparecia? Ele podia estar no telhado esperando para pegar a criança desobediente, ele podia estar dentro dos armários, ele podia estar nas sombras. Então, olha o clima que se criava na criança para ela ter medo e obedecer aos pais. Né? Ainda bem que a educação, né, reavaliou, conversou sobre uma série de músicas infantis que traziam um certo terrorismo. Assim, não vamos falar assim não para as crianças? Então isso foi modificado. Não que tenham deixado de existir figuras que ponham medo nas crianças. Se você pegar na internet, você vai encontrar, mas não é mais o bicho-papão. Está num outro contexto de jogos, mas sempre tem alguém que bota medo, né, que é para assustar. Só que bota a criancinha hoje, né, a adolescente, para vencer o inimigo. Ali não, tinha que ficar obediente para o bicho-papão ir embora. Também não estou dizendo que esses jogos são bons, né, que fazem bem para a cabeça da criança. A gente sabe, né? Tudo que é relacionado à criança a gente tem que ter controle, acompanhamento, até para ela não ficar assustada demais, né? Quem quer uma criança que viva com medo? Não é o ideal. Mas dentro dessa história é interessante porque também uma das formas que o bicho-papão pode assumir é a forma do maior medo da pessoa que está presente na situação. A pessoa tem um medo terrível e o bicho-papão adquire aquela forma. Então é outra possibilidade de um bicho-papão aparecer. Gente, mudou tudo!
luz, a música. É a mesma água, mas é diferente, né? Você vê que a gente acender uma luz pode mudar todo um clima. E é isso uma coisa importante para se fazer, porque o bicho-papão, que assusta tanta gente, tem medo da luz, tem medo da claridade, ele quer ficar no escurinho, na surdina, para poder pegar escondido, assustar. Quem assusta no claro? Assim? A gente fica mais tranquilo para olhar, para estar, para relaxar. E isso é muito importante estar trazendo para a gente refletir, por quê? É uma criança que cresce num lar, ou num clima, num grupo, onde o medo é implantado toda hora, com certeza isso vai deixar consequências emocionais na vida dela. Ela vai ter medo de fazer enfrentamentos, ela vai se esconder, vai ser uma criança que vai viver assustada e se recolhendo. Ninguém quer que o filho fique assim, a filha, né? Ninguém quer isso. Né? O que se pretende para as crianças, no geral, é que elas possam ter entendimento do que é certo e errado, né? Não é uma imposição, é um entendimento, e aí ela vai poder amadurecendo com o entendimento da responsabilidade que vai ter, que se não tomar cuidado podem refletir na vida dela. Então, esse outro jeito de educar é melhor. Só que as crianças, quando crescem, vão ficando adultas, né, se elas foram ensinadas com muito medo, né, isso vai repercutir de muitas maneiras na vida da criança, do adolescente, depois do adulto, porque pode permanecer nesse lugar, né, com muito medo de enfrentar a vida, de assumir suas responsabilidades, de se colocar, de colocar limites. Então, o bicho-papão entrou na cabecinha, no pensamento e ficou. Aí vai falar, imagine, hoje eu vou ter medo de bicho-papão? Lógico que não. Eu também não acho que você tem medo de bicho-papão. Mas a gente fica presa em medos, né, que dificultam o nosso caminhar. E se a gente parar para pensar, vem lá de tempos muito antigos e a gente não conseguiu reagir. Quando eu levantei, né, no escuro ainda, né, que os jovens hoje não conhecem mais o bicho-papão, mas tem aí um monte de vídeo em que eles têm que lutar, né? Vejo o lado bom disso, é que esse jovem está criando, desenvolvendo dentro dele o potencial de reação, de luta, de garra. Mas o lado perigoso também é que a criança não perceba que ela não é um super-herói, né? E isso pode gerar outros problemas, né? Por isso que o acompanhamento da criança, do adolescente, tem que ser feito de perto, por adultos que estejam ali para acolher, para incentivar, para essa pessoa crescer, virar uma pessoinha, né, mais madura. E, né, eu levantei a questão da luz, estamos aqui, a luz, a música mudou, né, tiramos aquele clima de terror. Isso, nós somos responsáveis para fazer isso na nossa vida quando nós somos adultos. A gente pode deixar naquele som taciturno, naquela escuridão, ou a gente pode criar movimentos para ver como é que vai acender a luz das coisas, da vida. Cabe a cada um de nós criar um movimento. E eu tenho certeza que você pode encontrar isso. Porque senão você vai ficar parado, em lugares onde você vai manter aquele comportamento. Tenho certeza que não é o que você quer. Acho que esse vídeo é para a gente pensar, né? A minha intenção é que a gente pudesse fazer uma pergunta. Qual é a cara do seu bicho-papão? Porque o seu bicho-papão não é aquele monstro, né, que a gente pode ter visto, ou se não viu, a criança que não viu e escutou a história, ela vai imaginar o monstro na cabeça dela como ela quiser também. Então,
acho que quando a gente lança a pergunta qual é a cara do seu bicho-papão, não é para você procurar um monstro, mas é procurar dentro de você o que te amarra e te aprisiona para que você não possa fazer o seu caminho de uma forma mais tranquila. Sabe que no filme do Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban, eu assisti uma cena lá que eu falei, nossa, que legal essa ideia. Por quê? Eles estão numa aula, né? Não sei se quem conhece aqui já ouviu a história do Harry Potter, mas eles são uma escola de magia, Harry Potter é o bruxo, e eles estão numa aula para conhecer as magias das trevas, para que eles possam, né, se afastar do perigo, as trevas de perto deles, né? E aí, uma aula, o professor chega falando exatamente do bicho-papão. E ele fala isso, o bicho-papão assume a forma do seu maior medo. E aí ele pede para cada aluno pensar no seu maior medo. E na hora que ele abriu o armário, o bicho-papão ia sair do armário, já ia sair com a forma desse maior medo da pessoa. E aí, então, ele ensinou o seguinte truque. Quando sair, você pense em alguma coisa que deixa o bicho-papão muito ridículo. Era até a magia do ridículos. Então, na verdade, era para deixar o bicho-papão num lugar ridículo, e aí a pessoa ia conseguir rir daquela cena e o medo ia passar. Né? Então, por exemplo, tinha lá o Rony, né, um amigo do Harry Potter, ele morria de medo de aranha grandes. Então, na hora que ele sai do armário, ele assume a forma de uma aranha enorme, gigante, indo em direção a ele, e aí ele vai ficando paralisado, e o professor pensa alguma coisa engraçada, e ele colocou patins em todas as patas da aranha, e aí a aranha começou a rodar, né, e levou um tombo e caiu, ele caiu na risada. O outro tinha medo de um professor que era muito bravo, e aí o professor entra na figura do bicho-papão. Ele começa a ver o professor tremer, o professor que estava ensinando a matéria fala, pense em alguma coisa engraçada, E aí ele botou esse professor que era mais bravo com as roupas da avó dele, caiu na risada. É lógico, isso é um filminho, uma brincadeira, né? Mas acho que traz um simbolismo para a gente pensar também. O que nós vamos fazer quando a gente está com medo? A gente vai se apavorar e não fazer nada, ou a gente pode criar recursos para lidar com ele, né? Luz, uma brincadeira, deixar o clima mais leve, né? E acalmando a nossa ansiedade de não saber o que fazer com aquilo. A gente não sabe o que fazer da vida em um monte de situações. Não tem problema. O problema é quando a gente paralisa. O medo faz isso com a gente. Então vamos olhar os nossos medos de frente? É uma taça com a pata do bicho-papão. Vamos brindar a esse bicho-papão ir embora? Para ele sair do telhado da cabeça da vida de cada um? Se você gostou desse vídeo, indique para pessoas que você acha que possa ajudar, compartilha, deixa seu like e se não inscreveu no canal, se inscreve. Bicho-papão, fora você. Dores emocionais por medo, fora. Fora a gente não faz como mágica. A bruxa não ajuda do Halloween. Fora a gente faz com os nossos recursos e fortalecimento interno. Beijo grande, boa semana. Nos falamos semana que vem.